Um garoto enfrenta seu medo para salvar um tigre preso em uma armadilha na floresta. Mas caçadores criam uma nova ameaça e o final foi surpreendente. Antes de assistir esse relato verídico, não se esqueça de se inscrever no canal para atrair 10 anos de boa sorte. Na pequena cidade de Serra Verde, encravada entre montanhas verdejantes do interior paulista, Miguel era conhecido como o garoto que sempre carregava um caderno de desenhos debaixo do braço. Aos 14 anos, preferia a companhia das árvores e o som dos pássaros ao burburinho da única praça da cidade. Sua casa ficava na última rua do vilarejo, bem na divisa com a mata fechada que se estendia até onde a vista alcançava. Naquela manhã de sábado, o céu amanheceu particularmente azul, e Miguel acordou com o coração inquieto. Havia algo diferente no ar, uma espécie de chamado silencioso que vinha da floresta. Depois de tomar café com seus pais, Ana e Roberto, donos do pequeno mercado da cidade, pegou sua mochila com água, algumas frutas e seu inseparável caderno de desenhos. "Filho, não vá muito longe hoje", alertou Ana, ajeitando a gola da camisa do garoto. "Dizem que tem pegadas estranhas aparecendo perto do riacho." Miguel assentiu, mas seus olhos brilhavam com aquela curiosidade que sua mãe conhecia tão bem. Roberto, que organizava as prateleiras do mercado, sorriu discretamente. Sabia que o filho tinha herdado seu espírito aventureiro, aquele mesmo que o trouxera para Serra Verde há 15 anos, quando decidiu deixar a capital para viver mais próximo da natureza. O garoto seguiu pela trilha que conhecia como a palma de sua mão. Era seu refúgio secreto, onde passava horas desenhando as diferentes espécies de pássaros e plantas que encontrava. Seus cadernos eram verdadeiros diários da flora e fauna local, com anotações detalhadas sobre cada descoberta que fazia. Naquele dia, porém, algo o impelia a ir um pouco mais além de seu território habitual. O som do riacho ficava mais forte à medida que se embrenhava mata adentro, e uma brisa suave carregava o perfume das bromélias que cresciam nas árvores centenárias. Foi quando ouviu um som diferente, algo entre um gemido e um rosnado baixo, quase imperceptível. Miguel parou, seu coração batendo mais rápido. Anos de convivência com a floresta haviam lhe ensinado a reconhecer os sons dos animais locais, mas aquele era completamente novo. Movido por uma mistura de medo e fascínio, começou a se aproximar da origem do som, pisando com cuidado sobre as folhas secas para não fazer barulho. O som ficava mais claro a cada passo, e logo Miguel percebeu que vinha de uma área mais densa da mata, onde as árvores formavam uma espécie de cortina natural. Ao afastar cuidadosamente alguns galhos, seus olhos se arregalaram com a visão que encontrou. Ali, preso em uma armadilha rudimentar, estava um tigre adulto. O animal tinha uma das patas presas e, mesmo machucado, mantinha uma dignidade impressionante. Seus olhos âmbar encontraram os de Miguel, e naquele momento algo inexplicável aconteceu. Não havia apenas medo no olhar do tigre, havia também uma inteligência profunda, quase humana. Miguel sentiu suas pernas tremerem, mas não conseguiu se afastar. O animal não demonstrava agressividade, apenas observava o garoto com uma curiosidade cautelosa. Miguel sabia que deveria correr, buscar ajuda, fazer qualquer coisa exceto ficar ali parado. Mas algo no olhar daquele animal o mantinha preso no lugar. Era como se toda sua vida na floresta, todos os seus desenhos e observações tivessem sido apenas uma preparação para este momento. Com o coração aos pulos, tirou o caderno da mochila e começou a desenhar rapidamente. Seus traços capturam não apenas a forma majestosa do animal, mas também aquele olhar penetrante que parecia atravessar sua alma. Enquanto desenhava, sua mente trabalhava freneticamente, tentando entender como um tigre poderia estar ali, tão longe de seu habitat natural. O sol começava a baixar no horizonte quando Miguel finalmente guardou seu caderno. Sabia que precisava tomar uma decisão. Não podia deixar o animal sofrer, mas também não podia simplesmente libertá-lo sem pensar nas consequências. Olhou mais uma vez para o tigre, que mantinha os olhos fixos nele, como se entendesse seu dilema. "Vou ajudar você", sussurrou Miguel, mais para si mesmo do que para o animal. "Mas preciso fazer isso direito." Naquela noite, deitado em sua cama, Miguel não conseguia dormir.
A imagem do tigre não saía de sua mente, e ele sabia que sua vida tinha mudado para sempre naquela tarde. Amanhã seria um novo dia, e ele precisava de um plano. Um plano para ajudar aquela criatura majestosa, sem colocar em risco sua própria segurança ou a dos moradores de Serra Verde. O que Miguel ainda não sabia era que aquele encontro seria apenas o começo de uma aventura que transformaria não apenas sua vida, mas a de toda a comunidade de Serra Verde. O destino havia escolhido um improvável par, um garoto sonhador e um tigre misterioso, para contar uma história de coragem, compaixão e o verdadeiro significado de proteger aquilo que amamos. O domingo amanheceu nublado em Serra Verde, e Miguel mal havia dormido. Durante toda a noite pesquisou em seus livros sobre comportamento felino e primeiros socorros para animais silvestres. Na internet lenta da cidade, buscou informações sobre tigres em cativeiro no Brasil, mas nada explicava a presença daquele animal majestoso na região. Antes do sol nascer completamente, preparou sua mochila com mais cuidado do que nunca. Além do kit básico de sobrevivência que seu pai lhe ensinara a carregar, incluiu uma garrafa térmica com água limpa, ataduras do kit de primeiros socorros de casa e carne crua embrulhada em folhas de bananeira. Uma ideia que teve ao lembrar das histórias que seu avô contava sobre como ajudar animais selvagens. Vou passar o dia estudando na casa do Pedro. Mentiu para seus pais pela primeira vez na vida, sentindo um aperto no peito. Ana franziu a testa, percebendo algo diferente no tom de voz do filho. Mas Roberto interveio, antes que ela pudesse questionar. Deixa o menino, Ana. É bom ele ter amigos da idade dele. Miguel seguiu pela trilha com passos decididos, embora seu coração batesse acelerado. O caminho parecia diferente sob a luz difusa da manhã nublada, como se a própria floresta guardasse segredos ainda mais profundos. Ao se aproximar do local onde encontrara o tigre, diminuiu o ritmo e aguçou os sentidos, como havia aprendido em suas explorações anteriores. O animal ainda estava lá, mas algo havia mudado. Seu olhar, antes cauteloso, agora demonstrava um reconhecimento quase imediato ao ver Miguel. O garoto parou a uma distância segura, observando a situação com mais clareza. A armadilha era um dispositivo antigo, provavelmente abandonado há anos por caçadores que já não frequentavam a região. "Oi, amigo", sussurrou Miguel, mantendo a voz calma e suave. "Trouxe algumas coisas para você." Com movimentos lentos e deliberados, tirou a carne da mochila e a colocou no chão, empurrando-a gentilmente na direção do tigre com um galho longo. O animal observou o alimento, mas seu foco permanecia em Miguel, como se estivesse mais interessado em suas intenções do que na comida. Enquanto o tigre finalmente se ocupava com a refeição, Miguel estudou a armadilha com mais atenção. Era um mecanismo simples, mas precisaria de ferramentas para abri-lo sem machucar ainda mais o animal. Pegou seu caderno e começou a fazer um esquema detalhado do dispositivo, planejando como poderia desmontá-lo. Foi então que notou algo brilhando no pescoço do tigre, um colar metálico parcialmente escondido pela pelagem densa. Nele, um símbolo estranho reluzia mesmo sob a luz fraca. Parecia uma lua crescente entrelaçada com uma árvore, algo que Miguel nunca tinha visto antes. O garoto passou as horas seguintes alternando entre fazer anotações, oferecer água ao tigre e tentar ganhar sua confiança. Conversava baixinho, contando sobre sua vida em Serra Verde, seus desenhos, suas descobertas na floresta. O animal parecia escutar com uma atenção quase humana, seus olhos âmbar fixos no garoto. "Você não é um tigre comum, é?", murmurou Miguel, mais para si mesmo que para o animal. "Deve ter uma história e tanto para contar." No meio da tarde, uma garoa fina começou a cair. Miguel improvisou uma cobertura com folhas grandes de bananeira para proteger o tigre, que acompanhava cada movimento seu com interesse. Quando a chuva apertou, o garoto se viu forçado a partir, prometendo retornar no dia seguinte. Na volta para casa, sua mente fervilhava com planos e questões. O colar era a prova de que o tigre tinha uma origem específica, talvez em algum santuário ou centro de preservação. Mas por que não havia notícias sobre o desaparecimento de um animal tão importante? E por que o símbolo lhe parecia vagamente familiar? Naquela noite,
Enquanto folheava seus cadernos antigos de desenho, Miguel encontrou algo que fez seu coração disparar. Em um esboço de 3 anos atrás, havia desenhado o mesmo símbolo do colar do tigre. Estava em uma placa antiga e desbotada que encontrara durante uma de suas explorações, mas na época não dera importância ao achado. A descoberta o deixou inquieto. Havia mais mistérios naquela floresta do que imaginava, e agora ele estava determinado a desvendá-los. Não era mais apenas sobre ajudar um animal ferido. Era sobre descobrir uma história que a floresta havia guardado por anos, esperando pelo momento certo de ser revelada. Antes de dormir, Miguel fez uma lista de tudo o que precisaria para sua missão de resgate no dia seguinte. Sabia que estava se envolvendo em algo maior do que podia imaginar, mas também sentia que não tinha escolha. Aquele tigre misterioso havia despertado algo dentro dele, uma coragem que não sabia que possuía. A lua crescente brilhava no céu noturno, curiosamente similar ao símbolo no colar do tigre, como se o próprio universo conspirasse para unir os destinos daquele improvável par de amigos. Em Serra Verde, uma nova história começava a se desenrolar, silenciosa como a noite, mas poderosa como a própria natureza. Na segunda-feira, Miguel foi à escola com a cabeça nas nuvens. Durante a aula de história, enquanto a professora Beatriz falava sobre a colonização do interior paulista, ele esboçava discretamente o símbolo do colar do tigre em seu caderno, tentando decifrar seu significado. Foi quando ela mencionou algo que capturou completamente sua atenção. Na década de 1940, várias expedições científicas internacionais visitaram nossa região, explicava Beatriz, ajustando os óculos. Algumas delas estabeleceram centros de pesquisa que funcionaram por décadas, estudando nossa fauna e flora. Miguel levantou a mão tão rápido que derrubou seu estojo. Professora, existe algum registro sobre esses centros de pesquisa? Que interesse repentino, Miguel. Beatriz sorriu satisfeita. Na biblioteca municipal há alguns documentos antigos. Inclusive, temos fotos de um centro que funcionou próximo à Serra Verde, o Instituto Luna Silvestre. O coração de Miguel disparou ao ouvir o nome. Luna, lua em espanhol. Seria coincidência? Mal o sinal tocou para o intervalo. Correu para a biblioteca. A bibliotecária, Dona Carmen, uma senhora de cabelos grisalhos que sempre incentivara seu amor pelos livros, ajudou-o a localizar um arquivo empoeirado sobre a história local. Aqui, Miguel, ela disse, colocando sobre a mesa um álbum antigo. Essas fotos são da inauguração do Instituto, em 1943. As páginas amareladas revelaram imagens em preto e branco de um complexo de edificações em meio à mata. Em uma das fotos, acima do portão principal, estava o mesmo símbolo que Miguel vira no colar do tigre, a lua crescente entrelaçada com uma árvore. O Instituto era famoso por seu trabalho com grandes felinos, explicou Dona Carmen, ajustando seus óculos de leitura. Dizem que desenvolviam pesquisas revolucionárias sobre comportamento animal, mas fechou misteriosamente nos anos 90, antes mesmo de você nascer. Miguel fotografou algumas páginas com seu celular e passou o resto do dia ansioso para voltar à floresta. Na saída da escola, encontrou sua melhor amiga Júlia, uma garota de tranças coloridas e olhar perspicaz que compartilhava seu amor pela natureza. Miguel, você está diferente, ela observou caminhando ao seu lado. Tem algo acontecendo que você não está me contando? Ele hesitou. Júlia sempre fora sua confidente nas descobertas pela floresta, mas desta vez o segredo parecia grande demais. No entanto, ao ver a preocupação sincera no rosto da amiga, decidiu confiar nela. Preciso te mostrar algo, sussurrou, mas você tem que prometer guardar segredo absoluto. Júlia ouviu atentamente enquanto Miguel narrava os eventos dos últimos dias. Seus olhos se arregalaram com a menção do tigre, mas não interrompeu. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Vou com você, declarou finalmente. Você não pode fazer isso sozinho, é perigoso demais. Mas, Júlia... Sem mas, ela cortou. Além disso, meu tio Fernando é veterinário. Posso pegar alguns medicamentos e materiais no consultório dele sem levantar suspeitas. Miguel sentiu um alívio imenso, não apenas por ter ajuda, mas por compartilhar o peso daquele segredo extraordinário.
Juntos elaboraram um plano para visitar o tigre depois da escola, com Júlia dizendo aos pais que faria um trabalho de ciências com Miguel. Quando chegaram à clareira, o tigre ergueu a cabeça, alerta. Para surpresa de Miguel, o animal permaneceu calmo mesmo com a presença de Júlia. Ela, por sua vez, ficou maravilhada com a majestade da criatura. "É incrível", sussurrou, observando o colar. "Olha, tem algo gravado além do símbolo." Com uma lanterna pequena, iluminaram a parte de trás da medalha. Havia uma inscrição desgastada. Projeto Guardiões, NIL 7, 1989. Guardiões? Miguel franziu a testa. Que projeto seria esse? Deve ter alguma relação com o Instituto Luna Silvestre, respondeu Júlia, já fotografando a inscrição com seu celular. Podemos pesquisar mais sobre isso. Enquanto conversavam em voz baixa, começaram a tratar da pata machucada do tigre com os medicamentos que Júlia trouxera. O animal permaneceu surpreendentemente cooperativo, como se entendesse que estavam ali para ajudar. "Miguel, olha!" Júlia apontou para algo brilhante entre as folhas a alguns metros de distância. Era outra medalha, muito similar à do tigre, mas coberta de lama e parcialmente oxidada. A descoberta dessa segunda medalha abriu um novo capítulo no mistério. Não era apenas um tigre perdido. Havia uma história maior se desenrolando ali. Uma história que começara décadas atrás com um instituto misterioso e um projeto chamado Guardiões. Ao anoitecer, enquanto voltavam para casa, Miguel e Júlia fizeram um pacto. Iriam descobrir a verdade sobre o Instituto Luna Silvestre, o projeto Guardiões, e, principalmente, encontrar uma maneira de proteger aquele tigre extraordinário que o destino colocara em seu caminho. O que eles ainda não sabiam era que suas descobertas apenas arranhariam a superfície de um mistério muito mais profundo, guardado há décadas nas sombras da floresta de Serra Verde. Na manhã seguinte, Miguel e Júlia chegaram mais cedo à escola, determinados a usar cada minuto livre para sua investigação. Na biblioteca, Dona Carmen os ajudou a encontrar mais documentos antigos sobre a região. Entre recortes de jornais amarelados e fotografias desbotadas, descobriram algo intrigante, uma reportagem de 1989 sobre o Instituto Luna Silvestre. Revolucionário programa de preservação treina animais para proteger áreas de conservação, lia-se na manchete. A foto mostrava cientistas ao lado de diversos felinos, cada um usando um colar similar ao do tigre que haviam encontrado. "Olha isso", sussurrou Júlia, apontando para um nome na reportagem. Doutora Helena Santos, coordenadora do projeto Guardiões, e ela ainda mora em Serra Verde. Miguel sentiu um arrepio. Helena Santos era a senhora misteriosa que vivia numa casa antiga nos arredores da cidade, conhecida por seu vasto jardim botânico e por raramente receber visitas. As crianças da cidade costumavam inventar histórias sobre ela, mas Miguel nunca havia dado atenção a esses rumores. Durante o intervalo, elaboraram um plano. Precisavam falar com Helena Santos, mas não podiam simplesmente bater à sua porta contando sobre o tigre. Decidiram que primeiro reuniriam mais informações. Após a escola, foram até a veterinária do tio de Júlia com a desculpa de fazer um trabalho sobre animais silvestres. Enquanto Fernando atendia um cliente, eles vasculharam discretamente os arquivos antigos do consultório. "Achei!" exclamou Júlia baixinho, puxando uma pasta empoeirada. Registros de atendimentos do Instituto Luna Silvestre. Os documentos revelavam que o tio de Júlia não era o primeiro veterinário da família. Seu avô havia trabalhado com o instituto, tratando dos animais do projeto Guardiões. Nas anotações, encontraram referências a um sistema revolucionário de treinamento que permitia que grandes felinos atuassem como guardiões naturais de áreas de preservação. "Isso explica por que o tigre não nos atacou", refletiu Miguel. "Ele foi treinado para proteger a floresta, não para ser agressivo com humanos." Naquela tarde, ao visitarem o tigre, observaram seu comportamento com outros olhos. O animal parecia mais do que apenas manso. Havia uma inteligência treinada em suas ações, uma consciência quase humana de seu papel na floresta. Júlia tratou novamente da pata machucada, que começava a mostrar sinais de melhora. Enquanto isso, Miguel explorou os arredores com mais atenção,
procurando outras pistas do antigo instituto. Miguel, vem ver isso, chamou Júlia repentinamente. O tigre havia se movido de uma forma específica, revelando algo sob as folhas secas, uma placa de metal parcialmente enterrada. Após limparem cuidadosamente a placa, descobriram que era uma sinalização antiga do instituto. Além do símbolo familiar da lua com a árvore, havia coordenadas geográficas gravadas na parte inferior. Essas coordenadas, disse Miguel, consultando seu celular, apontam para um local não muito longe daqui, mais ao norte na floresta. Decidiram que no sábado seguiriam essas coordenadas. Mas primeiro precisavam resolver como libertar o tigre da armadilha. Júlia teve uma ideia ao examinar o mecanismo. Se conseguirmos as ferramentas certas, podemos abrir isso sem machucá-lo mais. Meu pai tem uma oficina completa em casa. Enquanto planejavam o resgate, ouviram um barulho distante de galhos quebrando. O tigre imediatamente ficou alerta, suas orelhas se movendo na direção do som. Miguel e Júlia se esconderam rapidamente atrás de uma grande árvore. Um homem idoso passou a alguns metros de distância, carregando uma câmera fotográfica profissional. Usava um colete cheio de bolsos e parecia conhecer bem a região. O tigre permaneceu absolutamente imóvel, como se soubesse exatamente como se camuflar. Depois que o homem se afastou, os adolescentes respiraram aliviados. Era o seu Jorge, o fotógrafo da cidade, sussurrou Júlia. Ele sempre anda pela floresta documentando a vida selvagem. Precisamos ser mais cuidadosos, respondeu Miguel. Não podemos arriscar que alguém descubra o tigre antes de entendermos toda a história. Antes de partirem, Miguel deixou mais comida e água para o animal. O tigre os observou com aqueles olhos profundos e inteligentes, como se compreendesse que eles estavam prestes a desvendar um mistério maior do que imaginavam. Na volta para casa, discutiram seus próximos passos. Precisavam das ferramentas para libertar o tigre, descobrir o que havia nas coordenadas da placa e, principalmente, encontrar uma maneira de falar com Helena Santos. Amanhã vou trazer as ferramentas do meu pai, disse Júlia. Quanto mais tempo o tigre ficar preso, maior o risco de alguém o encontrar. Miguel concordou, mas algo em seu íntimo dizia que libertar o tigre seria apenas o começo. As descobertas daquele dia sugeriam que havia muito mais em jogo. Uma história de décadas atrás que, por algum motivo, voltava à tona agora. O sol se punha sobre Serra Verde, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Na floresta, um tigre extraordinário aguardava pacientemente, guardião de segredos que começavam lentamente a se revelar. E dois adolescentes, unidos pela coragem e pela curiosidade, não faziam ideia de como suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Na quarta-feira, o céu amanheceu carregado de nuvens escuras. Miguel acordou antes do despertador, ansioso com os planos para aquele dia. Júlia havia conseguido as ferramentas necessárias, escondendo-as cuidadosamente em sua mochila escolar. Mas um acontecimento inesperado mudaria completamente o rumo de suas investigações. Durante a aula de ciências, a diretora entrou na sala com um anúncio. Helena Santos havia se oferecido para dar uma palestra sobre botânica para os alunos do 9º ano. Miguel e Júlia trocaram olhares surpresos. Era uma oportunidade única. A antiga cientista chegou à escola após o intervalo. Apesar da idade avançada, Helena Santos tinha uma presença marcante. Seus cabelos brancos estavam presos num coque elegante, e seus olhos verdes emanavam uma sabedoria profunda. Usava um colar que imediatamente chamou a atenção de Miguel, uma pequena lua crescente de prata. Durante a palestra sobre plantas medicinais da região, Miguel observou cada detalhe do comportamento da cientista. Quando ela mencionou a importância do equilíbrio ecológico, seus olhos brilharam de uma maneira especial, como se guardasse um conhecimento maior do que revelava. No final da apresentação, enquanto os outros alunos saíam, Miguel reuniu coragem e se aproximou. Doutora Helena, eu tenho muito interesse em pesquisa sobre preservação ambiental. A senhora poderia me falar sobre seus trabalhos anteriores? Helena o estudou com um olhar penetrante. Que tipo de pesquisa te interessa especificamente, jovem? Na verdade, Júlia interveio juntando-se a eles. Encontramos algumas referências ao Instituto Luna Silvestre e ficamos curiosos.
Um lampejo de reconhecimento passou pelo rosto de Helena. Ela olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Vocês dois venham tomar chá comigo no sábado, disse em voz baixa. Talvez eu possa responder algumas de suas perguntas. No caminho para a floresta, após as aulas, Miguel e Júlia mal conseguiam conter a excitação. Carregando as ferramentas, chegaram até o tigre, que parecia mais agitado que o normal. Tem algo diferente, observou Júlia enquanto examinava a pata do animal. Ele está inquieto. Miguel percebeu que o tigre constantemente olhava para uma direção específica da floresta. Seguindo seu olhar, notou uma trilha quase imperceptível entre as árvores. Acho que ele quer nos mostrar algo, sussurrou Miguel. Mas primeiro precisamos libertá-lo. Trabalharam metodicamente com as ferramentas, seguindo o plano que haviam traçado. O tigre permaneceu surpreendentemente calmo durante todo o processo. Após quase 1 hora de trabalho cuidadoso, finalmente conseguiram desmontar a armadilha. O animal se levantou lentamente, testando a pata machucada. Então, para espanto dos adolescentes, não fugiu. Ao invés disso, deu alguns passos na direção da trilha que havia chamado sua atenção, virando-se para olhá-los como se os convidasse a seguir. Ele quer que a gente vá com ele, disse Miguel, mal acreditando no que estava acontecendo. Com uma mistura de medo e fascinação, seguiram o tigre por cerca de 15 minutos, até chegarem a uma clareira parcialmente escondida por densas folhagens. Ali encontraram algo que fez seus corações dispararem. Ruínas de construções antigas, parcialmente tomadas pela vegetação. São as coordenadas da placa, exclamou Júlia, consultando seu celular. Deve ser um dos postos avançados do instituto. Enquanto exploravam as ruínas, o tigre permaneceu próximo, como se montasse guarda. Entre os escombros, encontraram equipamentos científicos abandonados e, mais significativamente, um arquivo metálico parcialmente preservado. Dentro dele, descobriram pastas com documentos sobre o projeto Guardiões. Algumas páginas estavam danificadas pela umidade, mas ainda era possível ler trechos importantes sobre um programa revolucionário de preservação ambiental que utilizava animais especialmente treinados. Olha isso, disse Miguel, mostrando uma foto antiga. Nela, uma Helena Santos muito mais jovem aparecia ao lado de vários cientistas e alguns felinos, todos usando colares similares ao do tigre. Um trovão distante os alertou sobre a tempestade que se aproximava. Precisavam voltar, mas não podiam deixar aquelas descobertas para trás. Colocaram os documentos mais importantes em suas mochilas impermeáveis. O tigre os acompanhou até a borda da floresta, mantendo uma distância respeitosa. Antes de se separarem, o animal os fitou longamente, como se quisesse ter certeza de que voltariam. Agora entendo por que Helena Santos quis nos encontrar, disse Júlia, enquanto corriam de volta para casa sob os primeiros pingos de chuva. Ela deve ter percebido que estávamos próximos de descobrir algo importante. Miguel concordou, sua mente fervilhando com as possibilidades. O encontro de sábado com Helena Santos prometia revelar ainda mais segredos sobre o Instituto Luna Silvestre e o misterioso Projeto Guardiões. A tempestade finalmente desabou sobre Serra Verde, mas nem a chuva forte conseguia apagar o brilho da aventura nos olhos dos dois amigos. Haviam libertado o tigre e, ao fazê-lo, abriram as portas para um mistério ainda maior, um que apenas Helena Santos poderia ajudá-los a desvendar. O sábado amanheceu com uma névoa suave cobrindo Serra Verde. Miguel e Júlia encontraram-se cedo, carregando os documentos descobertos nas ruínas em suas mochilas. A casa de Helena Santos ficava no final de uma estrada de terra, cercada por um jardim exuberante que mais parecia uma extensão da própria floresta. Ao tocarem a campainha, foram recebidos por uma senhora de aparência serena, vestindo um jaleco branco impecável sobre roupas casuais. Entrem, disse Helena com um sorriso enigmático. O chá está pronto. A sala de estar era uma mistura fascinante de laboratório e biblioteca. Nas paredes, mapas antigos da região se alternavam com fotografias em preto e branco do Instituto Luna Silvestre. Sobre uma mesa de madeira maciça, equipamentos científicos modernos dividiam o espaço com livros empoeirados. Vocês encontraram ele, não é? Helena perguntou diretamente enquanto servia o chá em xícaras de porcelana.
O último guardião. Miguel e Júlia trocaram olhares surpresos. Como a senhora... Os olhos de vocês, Helena interrompeu suavemente. Têm o mesmo brilho que vi em tantos outros que compartilharam nosso segredo. Além disso, venho monitorando a região há anos, esperando por este momento. Ela levantou-se e caminhou até uma estante, de onde retirou uma caixa de madeira entalhada com o símbolo da lua crescente. Dentro, havia documentos, fotografias e um colar idêntico ao do tigre. O projeto Guardiões não era apenas um programa de preservação, explicou Helena, sua voz carregada de emoção. Era uma tentativa de criar uma conexão profunda entre humanos e animais para proteger nossas florestas. Desenvolvemos um método revolucionário de treinamento que respeitava a natureza selvagem dos animais enquanto estabelecia um vínculo único com seus guardiões humanos. As fotografias mostravam diversos animais, não apenas felinos, mas também lobos, águias e até mesmo uma onça pintada, todos usando colares similares. Em cada imagem, os animais apareciam ao lado de pesquisadores que os observavam com evidente admiração. O tigre que vocês encontraram, continuou Helena, era nosso caso mais especial. Número 7, como está gravado em seu colar, demonstrou uma capacidade extraordinária de compreensão e adaptação. Ele não apenas aprendeu a proteger a floresta, mas também a identificar pessoas que compartilhavam o mesmo propósito. Por isso, ele nos escolheu, murmurou Miguel, lembrando-se do primeiro encontro. Helena assentiu. Quando o Instituto foi forçado a fechar em 1990, devido a pressões políticas e econômicas, a maioria dos animais foi transferida para santuários. Mas o número 7 escapou durante o transporte. Alguns acreditaram que ele havia se perdido, mas eu sempre soube. Ele escolheu ficar para proteger a floresta. Júlia tirou os documentos encontrados nas ruínas da mochila. Encontramos isso ontem. O tigre nos levou até lá. Os olhos de Helena brilharam ao examinar os papéis. Estas são as últimas peças do quebra-cabeça que guardei por tanto tempo. O posto avançado continha informações cruciais sobre nosso trabalho. Ela então revelou algo ainda mais surpreendente. Um mapa detalhado da região, marcado com pontos específicos. Estes são os locais sagrados da floresta, nascentes, corredores ecológicos e áreas de reprodução de espécies ameaçadas. O número 7 conhece cada um deles, e sua presença manteve caçadores e exploradores afastados por todos estes anos. Mas agora ele precisa de nossa ajuda, disse Miguel, contando sobre a armadilha e como haviam libertado o tigre. Helena ouviu atentamente, seu rosto alternando entre preocupação e alívio. Vocês fizeram exatamente o que ele esperava. Agora precisamos garantir que seu trabalho continue. A floresta está novamente ameaçada. Há planos de expansão urbana que podem destruir áreas vitais. Como podemos ajudar? Perguntou Júlia, inclinando-se para a frente ansiosamente. Helena sorriu, um brilho determinado em seus olhos. O projeto Guardiões nunca terminou realmente. Apenas esperou pelo momento certo e pelas pessoas certas para ressurgir. Vocês dois foram escolhidos, assim como eu fui há tantos anos. Ela abriu uma gaveta e retirou 2 colares novos, similares ao do tigre, mas menores. Estes são para vocês. Não são apenas símbolos, são parte de um compromisso com a preservação da vida selvagem. Miguel e Júlia pegaram os colares com reverência, sentindo o peso da responsabilidade que acabavam de assumir. O sol da manhã, atravessando as janelas da casa, fazia os símbolos da lua crescente brilharem como estrelas caídas. Agora, disse Helena, levantando-se com renovada energia. Vamos começar seu treinamento. Há muito a aprender e a floresta precisa de seus novos guardiões. A névoa lá fora começava a se dissipar, revelando um dia claro e promissor. Na floresta, um tigre extraordinário continuava sua vigília silenciosa, sabendo que não estava mais sozinho em sua missão sagrada de proteger aquele pedaço precioso do mundo natural. As semanas seguintes transformaram completamente a vida de Miguel e Júlia. Todas as tardes após a escola, encontravam-se com Helena em seu laboratório improvisado, onde aprendiam sobre biologia, comportamento animal e técnicas ancestrais de rastreamento. Os finais de semana
eram dedicados a expedições pela floresta, sempre guiados pelo tigre número 7, que parecia cada vez mais conectado aos jovens guardiões. A linguagem da floresta é sutil, explicava Helena, enquanto caminhavam por trilhas que não constavam em nenhum mapa. Cada galho quebrado, cada marca no solo, conta uma história. O número 7 conhece todas elas. O tigre havia se recuperado completamente do ferimento na pata, e agora se movia com graça impressionante pela mata, sempre alguns metros à frente do grupo, ocasionalmente parando para verificar se os humanos o seguiam. Seu comportamento revelava uma inteligência extraordinária, fruto do treinamento especial do Projeto Guardiões. Durante uma dessas expedições, fizeram uma descoberta alarmante. Em uma área remota da floresta, encontraram marcações em árvores e estacas coloridas no chão, sinais claros de um futuro empreendimento imobiliário. É pior do que eu imaginava, murmurou Helena, examinando os marcos topográficos. Eles pretendem construir um condomínio de luxo bem no meio do corredor ecológico. Miguel consultou o mapa que Helena havia compartilhado. Esta área é crucial para várias espécies. Os animais a utilizam para se deslocar entre diferentes partes da floresta. Precisamos agir, declarou Júlia, seu colar de guardiã brilhando sob a luz filtrada pelas copas das árvores. Mas como? Helena sorriu misteriosamente. O projeto Guardiões não era apenas sobre treinar animais. Criamos uma rede de proteção ambiental que ainda existe. Tenho contatos em universidades e ONGs que podem nos ajudar. Nos dias que se seguiram, Helena ativou sua antiga rede de contatos, enquanto Miguel e Júlia começaram um trabalho de documentação minucioso. Usando suas habilidades complementares, os desenhos detalhados de Miguel e o talento fotográfico de Júlia, criaram um registro impressionante da biodiversidade local. O tigre, como se entendesse a importância da missão, começou a levá-los a lugares cada vez mais especiais da floresta. Mostrou-lhes ninhos de aves raras, uma colônia de orquídeas em extinção e até mesmo uma família de micos-leões dourados que ninguém sabia existir na região. Vejam só, disse Helena, examinando as fotografias e desenhos. Ele está nos mostrando exatamente o que precisamos para proteger este lugar. Um dia, enquanto organizavam o material no laboratório de Helena, ouviram batidas urgentes na porta. Era seu Jorge, o fotógrafo da cidade, ofegante e agitado. Dona Helena, ele disse, precisam ver isso. Mostrou sua câmera com fotos recentes, máquinas de construção se aproximando da borda da floresta. Eles anteciparam o início das obras. Helena franziu a testa. Temos que acelerar nosso plano. Miguel sentiu o colar de guardião esquentar levemente contra seu peito, um fenômeno que Helena havia explicado como uma manifestação da conexão especial que os antigos cientistas do Instituto haviam conseguido criar entre os colares e a energia vital da floresta. O número 7 também deve ter percebido, disse Júlia, tocando seu próprio colar. Ele tem estado mais agitado nos últimos dias. Helena caminhou até sua estante e retirou uma pasta antiga. Chegou a hora de revelar nossa última carta na manga. O Instituto Luna Silvestre não era apenas um centro de pesquisa, era um local tombado como patrimônio histórico e científico. A documentação está aqui, nunca foi revogada. Os olhos dos jovens guardiões brilharam com compreensão. Com o status de patrimônio histórico, qualquer construção na área precisaria passar por um rigoroso processo de aprovação. Mas precisamos provar que a área ainda tem valor científico excepcional, completou Helena. E é exatamente isso que vocês dois, com a ajuda do número 7, conseguiram documentar. Naquela noite, enquanto finalizavam a organização das evidências, ouviram um rugido distante vindo da floresta. Não era um som de ameaça, mas sim um chamado. O tigre estava reunindo outros animais como se soubesse que o momento decisivo se aproximava. Amanhã, disse Helena, sua voz carregada de determinação. Apresentaremos tudo às autoridades. O projeto Guardiões vai finalmente cumprir seu propósito maior. Miguel e Júlia trocaram olhares confiantes, seus colares brilhando em sintonia. A floresta havia escolhido bem seus novos protetores, e eles estavam prontos para honrar essa escolha. A batalha pela preservação estava apenas começando, mas agora tinham algo que seus adversários não possuíam:
A sabedoria antiga do Instituto Luna Silvestre, a experiência de Helena e a extraordinária parceria com um tigre que havia dedicado sua vida a proteger aquele santuário natural. O sol se punha sobre Serra Verde, pintando o céu com tons de dourado e púrpura. Na floresta, o número 7 continuava sua vigília ancestral, sabendo que não era mais o único guardião daquele território sagrado. Uma nova geração havia despertado, e com ela a esperança de um futuro onde humanos e animais poderiam coexistir em harmonia. A manhã seguinte amanheceu com uma energia palpável no ar. Miguel, Júlia e Helena se reuniram cedo, revisando uma última vez todos os documentos, fotos e evidências que haviam coletado. O plano era apresentar o caso às autoridades locais e à imprensa simultaneamente, criando um impacto que não pudesse ser ignorado. Lembrem-se, disse Helena, ajustando o colar de guardião em seu próprio pescoço. Nossa força está na verdade e na conexão que temos com a floresta. O número 7 e todos os animais contam conosco. Enquanto se dirigiam à prefeitura, notaram algo incomum. Vários animais da floresta pareciam ter se aproximado dos limites da cidade. Pássaros raros pousavam em árvores urbanas. Pequenos mamíferos observavam curiosamente das moitas, e até mesmo algumas borboletas coloridas dançavam pelo ar em números incomuns. É como se a própria floresta estivesse se manifestando, sussurrou Júlia, maravilhada. Na prefeitura, encontraram não apenas as autoridades locais, mas também representantes do governo estadual e federal, alertados pelos contatos de Helena. A sala de reuniões estava lotada, com jornalistas locais e até mesmo uma equipe de uma grande emissora nacional. Helena tomou a frente, sua presença comandando atenção imediata. Ela começou contando a história do Instituto Luna Silvestre, revelando documentos que comprovavam seu status de patrimônio histórico e científico. Miguel e Júlia então apresentaram suas descobertas, mostrando imagens e dados que provavam a riqueza ecológica única da área ameaçada. O que vocês estão prestes a ver, anunciou Helena, é o resultado de décadas de pesquisa e uma conexão única entre humanos e natureza. Nesse momento, para espanto de todos os presentes, o número 7 apareceu na janela da sala de reuniões, majestoso e calmo. Câmeras dispararam freneticamente enquanto o tigre observava a cena com seus olhos âmbar inteligentes. Este é o último guardião do projeto original, explicou Helena, sua voz embargada de emoção. Ele protegeu nossa floresta por anos e agora nos mostra o caminho para continuar seu trabalho. A presença do tigre, combinada com as evidências apresentadas, criou um impacto inegável. As autoridades inicialmente céticas agora o viam com atenção renovada. O representante do Ministério do Meio Ambiente, visivelmente impressionado, tomou a palavra. O que vemos aqui hoje é extraordinário, não apenas pela riqueza ecológica apresentada, mas pela parceria única entre ciência, comunidade e natureza. Declaro que iniciaremos imediatamente o processo para expandir a área de proteção ambiental, incluindo todo o território do antigo Instituto Luna Silvestre. A sala explodiu em aplausos. Miguel e Júlia se abraçaram, seus colares de guardiões brilhando intensamente. Helena sorriu, lágrimas de alegria em seus olhos. Nos dias que se seguiram, Serra Verde se tornou o centro das atenções. Pesquisadores de todo o país chegaram para estudar o fenômeno único de cooperação entre humanos e animais. O projeto de condomínio foi oficialmente cancelado e, em seu lugar, foi proposta a criação de um centro de pesquisa e educação ambiental. Miguel e Júlia, agora reconhecidos como os jovens guardiões da floresta, tornaram-se símbolos de uma nova geração comprometida com a preservação ambiental. Suas histórias inspiraram outros jovens ao redor do Brasil a se engajarem em projetos de conservação. O número 7, embora mantendo sua natureza selvagem, tornou-se uma presença quase mítica na região. Ocasionalmente, era visto nas bordas da floresta como se estivesse verificando o progresso de seus protegidos humanos. Meses depois, em uma cerimônia emocionante, o novo Centro de Pesquisa e Educação Ambiental Luna Silvestre foi inaugurado. Helena, Miguel e Júlia cortaram juntos a fita de inauguração, seus colares de guardiões brilhando sob o sol da manhã. Este é apenas o começo,
disse Helena, olhando com orgulho para seus jovens aprendizes. O legado do Projeto Guardiões viverá através de vocês e de todos aqueles que se juntarem a nós na proteção de nosso lar natural. Enquanto a cerimônia continuava, um rugido suave ecoou da floresta. Miguel e Júlia sorriram, sabendo que o número 7 estava ali, celebrando à sua maneira. A noite caiu sobre Serra Verde, mas a floresta estava mais viva do que nunca. Luzes suaves iluminavam as trilhas educativas do novo centro, onde visitantes podiam aprender sobre a rica biodiversidade local. No coração da mata, o número 7 repousava em sua clareira favorita, seus olhos âmbar refletindo as estrelas. Miguel e Júlia, sentados na varanda do centro de pesquisa, observavam a floresta com um misto de admiração e responsabilidade. Seus colares de guardiões brilhavam suavemente, um lembrete constante do compromisso que haviam assumido. Sabe, disse Miguel, quebrando o silêncio contemplativo, quando encontramos o número 7 naquela armadilha, nunca imaginei que nossa vida mudaria tanto. Júlia sorriu tocando seu colar. É como se a floresta tivesse nos escolhido. E agora temos a chance de retribuir. Helena se juntou a eles trazendo uma bandeja com chá de ervas da floresta. O que vocês fizeram foi despertar algo que sempre esteve aqui, ela disse, seus olhos brilhando com sabedoria. A conexão entre humanos e natureza. É isso que o Projeto Guardiões sempre buscou. Enquanto saboreavam o chá, planejavam o futuro. Haveria mais pesquisas, mais jovens para treinar, mais áreas para proteger. O legado do Instituto Luna Silvestre estava vivo e crescendo. Na floresta, outros animais se juntaram ao número 7 em sua vigília silenciosa. A luta pela preservação estava longe de terminar, mas agora havia esperança. Uma nova geração de guardiões havia surgido, prontos para enfrentar os desafios que viriam. E assim, sob o céu estrelado de Serra Verde, a história do tigre e seus jovens guardiões se tornava não um final, mas um novo começo, um começo de harmonia entre o homem e a natureza, de respeito pela sabedoria antiga e de esperança para o futuro. A floresta, em sua majestade silenciosa, continuava a pulsar com vida, seus segredos agora protegidos por aqueles que haviam aprendido a ouvir seu chamado.